Isbi-Benob não vai te matar. Isbi-Benob não vai te matar. Você vai compreender a mensagem. O livro de 2 Samuel, ele é um livro histórico do Antigo Testamento. Aqui a gente aprende 3 principais histórias: a história do rei Saul, a história do profeta Samuel, a história de Davi. Diante desses relatos, a gente vai absorver histórias desses 3 homens que fez parte de um período muito importante, que é o período monárquico, que é o período onde os reis dominavam a partir do comando de Deus. Neste mesmo livro, a gente vai aprender histórias que narram sobre o reinado de Davi, sobre algumas falas de Davi e as últimas palavras de Davi. Sem dúvidas nenhuma, Davi, ele se destaca na história quando ele derruba um gigante chamado Golias. Percebe-se que quando Davi, ele derruba um gigante chamado Golias, ele entra em evidência, porque quando derrubamos gigantes em públicos, o nosso nome se torna evidência, o nosso nome, ele cresce na cidade, porque Davi, ele tinha apenas 17 anos, e quando esse gigante filisteu, ele ameaça Israel, ninguém de coragem se dispôs a lutar com ele. Porém Davi, quando ele foi levar alguns mantimentos para os seus irmãos, ele vai perceber a afronta do gigante Golias, e ali ele entra em cena, e diante a vida de Davi, ele vai derrubar este gigante. Percebe-se que este Davi, que derrubou Golias, ele era apenas uma criança, e este Davi, ele se destaca por algumas habilidades. Primeiro, Davi, ele era amoroso. Segundo, Davi, ele matava urso e leão para defender as ovelhas do seu pai. Este Davi, ele tinha muitas habilidades, e até o seu mesmo pai não reconhecia. Essa criança, com muitas habilidades, ele sofreu rejeição pelo seu pai e pelos seus irmãos, por ser diferente. E todo mundo que é diferente, ele causa incômodo nas pessoas. E eu percebo que todo aquele que tem habilidade, ele causa na vida das pessoas a qual não faz nada para o reino. Tem pessoas que não faz nada por Deus e não se destaca porque não quer, porque temos trabalho para todo mundo na casa do Senhor. Davi, ele não esperava a ordem do seu pai para executar nada. Ele tinha habilidades, e habilidade conquistamos com experiências, com trabalho. E este Davi, quando ele derruba esse gigante Golias, ele entra em ascensão. Este mesmo Davi, ele sem dúvidas nenhuma, ele aparece na história pela rejeição do seu pai. E quando Deus, ele chama Samuel para separar Davi como futuro rei de Israel, percebe que Saul, ele tinha tanta mancada com Deus, e nessa mancada que Saul deu com Deus, Deus o rejeita, e ele separa este Davi, que trabalhava nos bastidores. O segredo do reconhecimento do homem para Deus é trabalhar no bastidor. Talvez ninguém está te vendo, talvez você não tenha reconhecimento, mas continue trabalhando, que no momento certo, Deus, ele vai te usar em uma missão específica. Entenda bem, Davi, ele tem características importantes. Uma característica do próprio Cristo: ele amava cuidar de ovelhas, ele dava a vida pelas ovelhas do seu pai. E diante desse acontecimento, que Davi, ele derruba o gigante Golias com apenas uma pedra, Davi, ele entra em ascensão. E diante disso, Saul vê o seu potencial.
E diante desse potencial de Davi, ele passa a ser um guerreiro de Saul. E diante deste acontecimento, Davi, ele começa a crescer em guerra. Davi começa a se destacar com suas batalhas, porque Davi, além de ser um jovem que tinha habilidades, ele se torna um bom guerreiro. E bom guerreiro não se torna de um dia para a noite, se torna com experiências. Não se faz bons guerreiros de um dia para o outro, se torna com experiências. Davi, ele já enfrentava guerras no bastidor, quando ele matava o urso e leão. Agora ele está diante de grandes guerras. Diante dessas grandes guerras, Davi se destaca. E logo, Davi começa a ter um fã-clube. E esse fã-clube de Davi cantava: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E diante disso, essa música começa a trazer inveja diante de Saul. Percebe bem, quando Davi, ele entra em ascensão como um bom guerreiro, e ele ganha prestígio das pessoas pela sua habilidade em guerra, percebe que Saul vai se declarar um homem a qual é inimigo de Davi. Saul, ele tinha destaque em guerra também, mas agora ele vê que Davi, ele é uma ameaça para o seu reino. E aqui vamos perceber que Saul, ele começa a perseguir Davi, e essa perseguição é tudo por causa da inveja. E aqui eu percebo e aplico para a igreja: não pense você que as suas guerras e as suas habilidades não vai causar inveja naqueles que não têm potencial. Continue fazendo, continue executando, porque você foi chamado para guerrear. E a gente não pode parar por causa de invejoso, a gente não pode parar por causa de fofoca, a gente não pode falar por causa disso e me disse, porque quem foi chamado para guerrear, irmão, tem que guerrear e não pode parar por causa de pessoas. Davi, ele começa a enfrentar guerras, e Davi é um homem de guerra. Davi passa 14 anos fugindo de Saul, e não só bastar isso, Davi, ele já enfrentava guerras desde a sua infância. Primeira guerra, rejeição familiar. Segundo, ele matava urso e leão. Terceiro, quando ele mata Golias. E diante disso, os filisteus têm Davi como um inimigo declarado. Não pense você que você derrubou um gigante e você vai ter paz. Não pense você que o gigante que te derrubou vai te dar sossego. Porque quem foi chamado, irmão, para guerra, não foi chamado para ficar fora do campo de batalha. Deus, ele é especialista em guerra. Não é à toa que conhecemos ele como general da guerra. Mas hoje, muitos soldados têm se acovardado em lutar guerras. Davi, ele nos ensina uma lição. Não importa a guerra que você esteja enfrentando, lute. Não importa o tamanho do gigante que apareça, derrube ele. Davi, ele passou por muitos períodos de guerra. Os arameus, os moabitas, os edomitas, os amalequitas. A guerra faz parte da vida de Davi. Aqui a gente percebe que Davi, ele vai ter uma guerra com seu próprio filho chamado Absalão. Quando Davi, ele já está em um período no seu reinado, o seu próprio filho Absalão, por causa de um problema familiar que não foi resolvido, decide roubar o reinado do seu próprio pai. E diante disso, Davi, ele vai deixar o seu trono e vai fugir para o deserto de Manaim. Ali ele vai ser cuidado por um homem chamado Barzilai. E diante desses acontecimentos, Absalão vai ser morto. Davi volta para Jerusalém. E aqui percebemos que Davi, irmão, era para sossegar, era para ele parar, porque Davi, ele já tinha valentes que lutavam por ele. Davi, ele já tinha homens que lutavam por ele. Mas o nosso problema é esse: a gente não sabe quando devemos parar. O nosso maior problema é que entendemos que tem guerras que a gente não precisa lutar. Mas Davi, como homem de experiência, como homem de guerra, ele sai em campanhas militares com Israel.
Conhecemos Davi diante das suas vitórias. Conhecemos Davi quando ele derruba o gigante. E aqui, irmãos, percebemos que Davi, ele continua a lutar. Devemos sempre se perguntar: até quando eu terei forças para lutar? Até quando terei forças para continuar a pelejar? Essa guerra vale a pena eu lutar? E o nosso problema, irmãos, é que entramos em guerras desnecessárias. Entramos em guerras de outras pessoas a qual não precisamos. E essas guerras nos fatigam. Essas guerras nos tiram a paz. Essas guerras nos tiram a esperança. E devemos então entender o nosso limite. E o nosso maior problema como igreja é que não entendemos o nosso limite. Entenda bem, irmãos, existem guerras que não compete a nós lutar mais. Compete a nós descansar, recompor forças. Mas tem muita gente cansada, tem muita gente fatigada no nosso meio, porque não reconhece o seu limite. E depois começa a transferir a culpa. A culpa é de Deus, a culpa é da liderança, a culpa é do pastor. Mas entenda, você é responsável pelo seu limite. Você é responsável pela guerra que você entra. Você é responsável pela batalha que você decide lutar. Nós temos um limite, mas o nosso maior problema é que não entendemos que existem guerras que eu não preciso lutar. Aqui eu começo a pregar. Davi, ele já tinha seus valentes experientes, mas mesmo assim ele ia para guerras. E no texto a qual lemos nesta noite, Davi, ele está diante de um inimigo declarado. O texto a qual lemos se inicia da seguinte forma: os filisteus decidiram fazer guerra contra Israel. É no momento que você acha que vai ter paz que o inimigo se levanta contra você. É no momento que você acha que vai ter tranquilidade que o inimigo vai se levantar contra a sua vida. E é nesse período que a gente temos que entender se vale a pena lutar. Percebe bem, Davi, ele tinha inimigos declarados, os filisteus. Os filisteus perseguiam Israel. Mas agora, Davi não é o mesmo jovem que tinha fôlego para derrubar o gigante. Davi não é o mesmo jovem que tinha habilidades para derrubar o gigante Golias e vencer campanhas militares. Esse Davi agora é um Davi já avançado de idade, um Davi experiente, mas um Davi que não reconhece o seu limite. E o texto a qual lemos diz: e os filisteus se levantaram contra Israel, e Davi desceu para a guerra com seus homens e começou a lutar e se cansou. É justamente no seu cansaço que um gigante se levanta contra você. Entenda bem, é o mesmo cenário, é um gigante, mas você não é o mesmo soldado. Um gigante chamado Isbenob se levanta contra Davi quando ele estava fadigado e cansado. Eu vim aqui nessa noite te dizer: o inimigo, ele é estrategista e sabe o momento exato em te atacar. É no seu esgotamento, é quando você está cansado, é quando você está sem força que ele vai se levantar. E após essa guerra fatigante, Davi decide descansar. Davi, irmãos, agora está sem forças, fadigado e cansado. E não pense você que o inimigo é besta. Não pense você que o inimigo é burro. O inimigo é estrategista.
E o texto destaca as suas características. E ele portava uma lança, e uma espada nova, e uma armadura nova. O inimigo está prontinho, com armas novas para te derrubar. O inimigo está prontinho, preparado para te derrubar. E aqui eu preciso aplicar: não vacile no campo de batalha. Campo de batalha não é para descansar. Campo de batalha não é para parar. Campo de batalha é para lutar. O gigante aparece diante de Davi. Davi não estava suportando os problemas que passou, ele estava cansado de lutar. E não pense você que o inimigo vai olhar para os seus históricos de guerras vencidas. A guerra de ontem não serve para hoje. E tem gente que se gaba: eu já lutei contra o gigante e derrubei, mas o gigante é outro. Mas você não é mais o mesmo. Porque você passou do tempo, você passou do limite, e é quando você estiver esgotado que ele vai se levantar. Aleluias. A espada que você lutou ontem talvez não vai servir para hoje, porque o que vale é a sua força e o seu vigor. Espada sempre vai ter, e vigor e força. Campo de batalha não foi feito para descansar. E tem muita gente indo para o campo de batalha tirar férias. Tem muita gente indo para o campo de batalha passear. Mas entenda bem, irmão, guerra só foi feita para lutar. Aleluias. Cadê a sua força agora? Aleluias. Cadê o seu fã-clube que cantava? Cadê as pessoas que te aplaudiam quando você derrubou o gigante? E agora? Ei, soldado, reconheça o seu limite. Existem momentos que a maior vitória é quando reconhecemos nosso limite. Ei, tem guerras que você não precisa lutar, porque tem gente que peleja por você. Mas você não quer perder a fama, você não quer perder o título. Mas entenda bem, é quando você pensa em descansar que o inimigo está pronto para te derrubar. Ei, você já lutou suficiente? Para um pouco. Ei, você já lutou muita guerra? Para um pouquinho, sai do campo. Reconheça o seu limite. E o nosso maior problema é que não reconhecemos que somos seres humanos. Você não é super crente para toda a vida, não. Você não é um super obreiro para toda a vida, não. Tem momento que você precisa abaixar a bola e descansar um pouco. Ei, a gente faz parte de um exército. E esse exército sempre tem pessoas disponíveis para lutar. E o histórico do Pai é invencível, nunca perdeu guerra. Então por que você insiste em lutar guerras que não necessita? Aleluias! O histórico do general que nos chamou está escrito: invencível, invicto, nunca perdeu guerra, mas a sua teimosia está causando perigo para a sua vida. Aleluias! E agora? O que fazer diante do gigante? E agora, o que fazer diante do cansaço? E agora, o que fazer diante do cerco do inimigo?
Aleluias. É justamente quando estamos sem saída e esgotado, aleluias, que aquele que nos chamou para a guerra, ele providencia o livramento, aleluias. Ei, o seu fim não é agora. Ei, você não vai morrer agora. Talvez você entrou aqui cansado, oprimido, o inimigo te cercou. Você falou, é o meu fim, é o último culto. Mas o Pai, Ele preparou um livramento para você. Aleluias. Isbi-Benob era na cidade de Nob, e a cidade de Nob era reconhecida como a maior assassina contra os sacerdotes. Quando Doeg o Edomeu matou centenas de sacerdotes, a fama do gigante agora é diferente. É destruidor de ministério. A fama do inimigo é agora matador de ministério. E talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, já era, é o meu fim, eu estou cercado, esse gigante é maior, a arma dele é nova, ele está preparado, eu estou cansado. Mas entenda bem, irmãos, Deus, Ele vai preparar um livramento para você. O texto diz, levantou-se entre os homens Abisai. Aleluia. Enquanto o inimigo tem os seus, Deus tem os teus. Enquanto o inimigo tem os seus, Deus tem os teus para lutar a sua guerra. Vai chegar reforço na sua guerra. Vai chegar reforço no seu campo de batalha. Você não está sozinho. Aleluias. O texto diz, Abisai se levanta e mata o gigante e socorre Davi. Aleluias. Vai chegar socorro na sua guerra. Oh, aleluias. Vai chegar socorro na sua guerra. Aleluias. Abisai, ele é valente de Davi. Abisai significa o Pai existe. Aleluias. Entenda, irmão, é no momento da sua dificuldade que você reconhece que o Pai, Ele nos livra. O Pai cuida dos céus. O Pai existe. O Pai existe. Enquanto Davi achou que era o seu fim, Abisai se levanta com uma espada e derruba o gigante. Eu preciso te dizer, Deus está preparando escape para a sua guerra. Ei, reconheça o seu limite. Talvez você falhou, você passou do ponto, mas como o Pai é misericordioso, Ele desce no arraial e diz, eu que te livro mais uma vez, eu que pego na sua mão e digo, não temas, eu sou contigo. Abisai significa o Pai existe, e esse mesmo Pai, Ele está no nosso meio nesta noite. E Ele diz, almas que estão cansadas, eu estou te livrando. Oh, aleluias. Aleluias. Você não está sozinho. Está chegando reforço na sua guerra. Está chegando reforço no seu campo de batalha. Está chegando socorro e o cuidado do Pai. Ei,
É noite de refrigério. Ei, soldado, é noite de renovo para sua alma que está cansada. Ei, soldado, nesta noite Deus está renovando as suas forças e te dando um decreto: saia, descansa fora, recupere as suas forças. E aqui eu começo a concluir. Existem guerras, pastor, que só venceremos juntos. Oh, Espírito da verdade. Há muito soldado individualista indo para a guerra sozinho. Há muito soldado despreparado indo para a guerra sem pedir socorro. Há muito soldado orgulhoso que não reconhece que precisa de ajuda. É igreja, a gente é do mesmo quartel, o general é o mesmo, então para de ser individualista. Aleluia. Existem guerras que vamos precisar de socorro. Ah, Espírito da verdade. Oh, aleluia. O nosso maior problema é que não sabemos o limite. O nosso maior problema é quando não reconhecemos que precisamos pedir socorro. Ei, soldado, peça socorro, senão você vai morrer. Ei, soldado, a gente que luta a sua guerra, a gente que luta a sua causa, lute junto que você ganha. Aleluia. Ei, não é a fama que vai te ajudar, não é o fã-clube que vai te ajudar, não é o aplauso que vai te ajudar, mas é os soldados que faz parte do mesmo quartel, que serve o mesmo general, que vai entrar nessa peleja. Enquanto não pararmos de sermos individualistas, vamos passar perigos. Pregador precisa de pregador, cantor precisa de cantor, pastor precisa de pastor, líder precisa de líder. Para de ser orgulhoso, presta socorro. Antes de você ser soldado, você é ser humano. E ser humano tem limites. E há certo ponto que você precisa de ajuda. E não é feio você chegar e falar: me ajuda, me ajuda. Aleluias. Ei, irmão, até quando você vai passar perigo? Até quando vai o limite do seu orgulho? E aqui não é quem venceu mais guerra, aqui não é quem tem mais experiência, mas aqui é quem tem humildade e reconhece o seu limite e fala: me ajuda. Tem muita gente orgulhosa porque tem experiência, que venceu guerras e não pede ajuda para aquele que está no canto. A Abisai entra no cenário. Abisai era desconhecido, mas o texto faz menção: Abisai socorreu Davi. E quando Davi ele vai falar dos seus valentes, Abisai aparece na história. Talvez você não vai ser o maior pregador da região, talvez você não vai ser o maior cantor da região, mas entenda bem, as pessoas vão falar: quando eu precisei ele me socorreu, quando eu precisei ele estendeu a mão. Ei, vamos lutar juntos. Aleluia. Há um tempo que os grandes serão socorridos pelos pequenos.
Oh, Espírito da verdade. Oh, Espírito da verdade. Aleluia. Eu preciso te dizer, vai chegar reforço na sua guerra. Aleluia. Não vacile, não pare. Mas se for preciso, grita, me socorre. Aleluia. Aleluia. Entenda de uma vez, o seu inimigo não é o seu irmão. O seu inimigo não é o pastor. A gente vai para o mesmo céu, a gente serve o mesmo Deus. Então reconheça. Aleluias. Aleluias. Isbibenob não vai te matar. Isbibenob não vai te matar. O gigante vai cair por terra. Aleluias. Aleluias. Se coloque de pé. A minha esposa vai louvar e eu quero orar por você. E eu quero convidar aqui à frente quem precisa de socorro.